Boa noite, pessoal. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Eu sou a Maísa, sou da Venture Hub. A gente vai começar mais um evento dessa série que a gente está fazendo, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para fazer uma breve abertura. Aí, acho que todos já estão vendo, né? Então, bem-vindos. Hoje o nosso Food Tech Webinar tem o tema de soluções mais saudáveis em óleos e gorduras para a indústria de alimentos. Esse webinar faz parte de uma série de eventos que a gente vem fazendo desde da metade de novembro, né? E estamos hoje fechando, então, com chave de ouro. Quem quiser acessar os eventos anteriores, a gente tem no YouTube, eu posso deixar o link no chat daqui a pouco. E, bom, quem está realizando esses eventos, né? Essa série de eventos somos nós do time Techstart Food Innovation. Techstart Food Innovation é um programa de aceleração de projetos e startups com foco em soluções para os desafios da cadeia de ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens. Ele é co-realizado por nós da Venture Hub, junto com Food Ventures e Conexão F. O que é o Techstart, né? O Techstart é uma plataforma de aceleração que foi desenvolvida pela Venture Hub e a gente consegue aplicar essa metodologia em diversos setores do mercado. Então, por exemplo, hoje a gente tem Techstart Food Innovation para a cadeia de alimentos, Techstart Agro Digital para o agronegócio e Indústria 4.0. Quando a gente aplica o Techstart em um setor, a gente cria um programa de aceleração que tem foco em aceleração tanto tecnológica como aceleração de negócios. Então, para criar, por exemplo, o Techstart Food Innovation, a gente cria esse programa, né, que coloca todos os atores do setor, então grandes e médias empresas, startups, pesquisadores, as instituições de pesquisa, investidores, mentores, a gente provê estrutura também, e a gente coloca todos esses atores para trabalhar dentro de um processo estruturado que ajuda muito e aumenta muito a chance de sucesso no desenvolvimento de novos modelos de negócio, novos produtos, novas tecnologias e na solução de desafios. Então, para a gente criar um programa de aceleração, a gente sempre tem parceiros conosco, né? Então, a gente tem nesse programa o Itaú, que é nosso parceiro tecnológico, e tem um papel super importante na aceleração tecnológica durante o programa, e alguns parceiros institucionais, que são empresas, startups, institutos, associações, enfim, que têm papel muito significativo no ecossistema e tem uma sinergia muito grande com o programa. Agora, na fase do programa que a gente está, que é uma fase chamada Warm-up, faz parte do processo seletivo de startups e projetos que vão ser acelerados, a gente tem algumas empresas que estão acompanhando esse processo bem pertinho junto com a gente, né? Então, tem a Synergy, a Cargill, que está hoje representada aqui por um dos nossos convidados, a Avery Dennison, a Pif-Paf, a Josapar, por meio da marca do Tio João, do Arroz Tio João, a Nestlé e a Ingredient. Quem quiser saber melhor como que pode fazer parte, como que a sua empresa pode se beneficiar do Techstart Food Innovation, eu vou deixar esse link aqui para vocês entrarem no site do programa. Assim que eu terminar de compartilhar a minha tela, eu deixo o link no chat, daí vocês podem encontrar mais informações. Também me coloco à disposição, assim como todo o time do Techstart Food Innovation, para responder dúvidas. E agora, falando especificamente com corporações, né? A gente tem boas oportunidades de participação e parceria para o processo de aceleração que começa em fevereiro de 2021. Então, vou deixar também o contato do Augusto, que vocês vão conhecer já já, para quem for de corporação e quiser entender melhor, tem um contato direto com ele, tá joia? Bom, então, indo direto ao tema de hoje, né? Eu fiz uma breve abertura, falei um pouquinho do Techstart Food Innovation. Em seguida, a gente tem uma palestra do Marcos, da Cargill. Depois o Augusto vai conduzir o debate com mais 2 convidados da noite e a gente caminha para o encerramento. O evento deve durar mais ou menos 1 hora e 15, tá bom? Então, para começar, eu quero convidar aqui o Marcos Girardello, da Cargill, para fazer uma palestra para vocês. Marcos, você já está aí?
Já estou aqui, espero que vocês estejam me ouvindo. Vou Sim, estou compartilhar minha te tela vendo e estou te agora. ouvindo muito bem. Estou ouvindo um pouquinho de eco, talvez seja o retorno do seu microfone. Assim que você desligar, acho que ele Tá, eu para. vou desligar ele. Eu estou vendo Só sua me... tela já. Estou me vendo Perfeito. aí? Aí, perfeito. Então, boa noite a todos. Antes de mais nada, espero que todos estejam bem, em segurança, seja em suas casas ou seja nos escritórios, tomando os devidos cuidados com o nosso Covid, até que a gente tenha uma vacina. Por favor, todos se cuidem, né, no sentido de a gente garantir a segurança de cada um de nós e dos nossos queridos, ok? Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Hoje eu vou falar um pouco sobre um projeto que nós implementamos, já temos agora mais ou menos 5 anos de implementação. É um projeto que foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Campinas, com a Unicamp, onde nós desenvolvemos uma solução mais saudável para uso em alguns alimentos. São alimentos que usam gordura como ingrediente, onde a gente precisa de uma estrutura física, estrutura sólida, tá? Eu vou dar um pouco do contexto, contar um pouco da experiência, como é que foi o nosso trabalho, que é o objetivo de compartilhar um pouquinho da nossa experiência. A nossa solução foi basicamente baseada em ciência aplicada, então tem alguns termos que eu vou apresentar que são um pouco mais técnicos, mas eles estão de uma forma assim bastante amigável, então quem não é especialista, cientista de alimentos ou especialista em óleos e gorduras vai conseguir entender, tá? Muito rapidinho, só falando um pouquinho da Cargill, não sei se todos conhecem, mas nós somos uma empresa norte-americana, com mais de 150 anos de história, presentes no mundo todo, mais de 70 países. A gente trabalha em diferentes áreas. A gente trabalha na área de agricultura, na área de alimentos, que é a área na qual eu trabalho, nutrição animal, proteína animal e temos operações financeiras e industriais também. No Brasil, a gente está presente há pouco mais de 50 anos, desde 65. Nós trabalhamos em diversas áreas, a gente está presente praticamente no país todo. Nós temos 23 fábricas, nem todas elas são de alimentos. Na área de alimentos, nós temos operações na área de ingredientes, na área de varejo, na área de food service. Então, aqui vocês estão vendo na parte de cima alguns dos nossos produtos de varejo de food service. Eu vou falar hoje de ingredientes, mais no B2B, tá? Que tem peculiaridades e necessidades específicas. Aqui um pouquinho do que a gente pretende cobrir com esse tema, tá? Primeiro falar um pouco sobre tendências de consumo, a maior parte de vocês já deve saber, mas enfim, passar rapidinho o que está acontecendo no mundo e no Brasil. A gente está no meio de grandes mudanças na legislação de alimentos no que diz respeito à rotulagem, vou falar um pouco sobre isso. Mas a gente começou esse trabalho antes de algumas dessas mudanças na legislação, porque a gente anteviu o movimento que vinha. Então, vou falar um pouquinho do trabalho que foi feito, começou lá atrás, né, os desafios que a gente queria na ocasião, o nosso Job Subdane, para dar um pouco do contexto, falar um pouquinho do papel de óleos e gorduras, falar um pouquinho do que tem por trás da tecnologia envolvendo a nossa solução e um pouco do compartilhado e das nossas experiências, tá? E começando com as tendências de consumo, esqueci de ligar meu cronômetro, mas liguei agora, salvar uns minutinhos aqui. Primeira coisa, aqui tem um snapshot de pesquisas que a Cargill faz no mundo. Isso aqui são tendências globais, mas elas estão totalmente aplicáveis aqui no Brasil. A gente vê 4 grandes pilares de tendências e algumas subtendências. Uma delas, deixa eu só ligar meu apontador aqui, uma delas é saúde. Né? Então, a gente nunca falou tanto de saúde no que diz respeito à alimentação. As pessoas estão muito mais conscientes, as pessoas têm mais acesso à informação, as pessoas vão atrás. Né? O brasileiro, de certa forma, ainda tem uma preocupação também, às vezes, com o aspecto, então as pessoas fazem exercício, mas muita gente hoje em dia tem um nutricionista orientando sua dieta, coisa que não era tão comum há alguns anos atrás. Então, a busca por alimentos mais saudáveis é um caminho sem volta. Isso a gente vê ao longo já de alguns anos, mas o que vai acontecendo é que a gente muda um pouquinho detalhes da tendência, mas é um caminho sem volta. Eu não vou falar de todas as outras
tendências, porque a gente não vai ter tempo, daria para gastar 1 hora só nesse slide aqui, tá? Um pouco das pesquisas que a gente já fez aqui com pesquisadores brasileiros é que 86% das pessoas dizem que preferem mudar o hábito alimentar do que tomar o remédio, né? Porque é uma coisa, é quase que intuitiva, né? Mas é um grande número de pessoas, né? 36% das pessoas, mais do que isso, elas esperam que o alimento traga um benefício para a sua saúde. Então, a gente vê oportunidade de enriquecimento de alimentos ou de explorar um pouco mais os claims de saudabilidades. E aqui uma coisa interessante, 14% das pessoas se declaram vegetarianos. Às vezes elas sequer são vegetarianas, mas elas adotam a dieta vegetariana porque sabem que isso faz mais bem para a sua saúde. Então, as pessoas buscam e querem comidas mais saudáveis. Às vezes elas não conseguem entender exatamente o que significa isso. Por outro lado, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, faz algumas recomendações, e eu trouxe aqui especificamente aquelas que dizem respeito a óleos e gorduras. Isso são coisas que vocês podem encontrar no site, essas frases que estão aqui são exatamente as frases que eu tirei do próprio site da OPAS, que são orientações para uma alimentação saudável. E essa orientação diz que da nossa ingestão calórica total, no máximo 30% das gorduras, mas não qualquer gordura. A gente deveria, no máximo, dessa ingestão calórica total, não passar de 10% das calorias totais de gorduras saturadas. Em trans, nunca acima de 1%, e de preferência, substituir as gorduras saturadas e trans por gorduras insaturadas, que são mais associadas a eventos benéficos para a saúde. E a própria OPAS comenta aqui que o objetivo disso é eliminar a gordura trans produzida industrialmente, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Bom, então essas são tendências, essas recomendações não são necessariamente recentes, elas já estão no site da OMS já há algum tempo, e a legislação brasileira vem acompanhando ao longo dos anos, ela tem passando por um processo de evolução. Eu já estou no mercado de alimentos há 30 anos e eu acompanho uma boa parte dessa evolução. E eu posso dizer para vocês que, na minha opinião, uma das grandes chacoalhadas que nós tivemos no mercado foi em 2012, quando a gente foi obrigado a começar a rotular gordura trans. Até então, os alimentos tinham gordura trans, mas ninguém enxergava. Quando passou a ser obrigatório colocar o conteúdo na tabela nutricional, muitas empresas, não foram poucas, começaram a se mexer no sentido de reduzir ou eliminar ou abaixar de forma que a rotulagem por porção, que é a nossa legislação ainda vigente, fosse 0. Mas, ao longo do tempo, outras coisas aconteceram em nível global e agora também em nível local. Nós tivemos, em 2015, o FDA definindo que as gorduras trans perdiam o status GRAS, de saudável para a saúde. Eles deram um prazo de 3 anos para as indústrias dos Estados Unidos se adaptarem, e a gente está seguindo a mesma tendência, um pouco mais tarde, mas com a mesma tendência. No dezembro do ano passado, a Anvisa publicou um regulamento que, na prática, bane as gorduras transindustriais. Tá? Tem uma série de detalhes da legislação, mas na prática ela está banindo. E agora, em outubro, muito recentemente, pouco mais de um mês e meio atrás, foi publicada a nova regra de rotulagem nutricional que vai afetar os rótulos de uma boa parte das empresas, tá? Vou mostrar rapidinho isso, porque isso tem um pouco a ver com a antecipação desse movimento que a Caju fez há um tempo atrás. Aqui sobre as gorduras trans, aqui tem um pouco de detalhes, eu não vou entrar no mérito da questão, mas vamos ser direto ao ponto, né? A partir de 2021, de julho de 2021, nós não podemos mais ter mais do que 2 gramas de gorduras trans por 100 gramas da gordura presente no alimento. Na prática, isso é um valor bastante baixo, o que significa que quando eu tenho uma gordura parcialmente hidrogenada, eu sempre tenho mais do que isso. Mas o banimento, efetivamente, só a partir de 2023. Na prática, minha forma de entender é um pouco mais pragmática, que a partir de 2021 as empresas têm que estar adequadas. Tá? Então, trans, nós temos essa norma que foi publicada ano passado. E agora nós temos uma nova norma de rotulagem nutricional, ela tem vários detalhes, estou dando destaque só na rotulagem frontal. A rotulagem frontal, ela agora vai dar destaque para o conteúdo de alguns componentes que tanto a OMS, quanto a OPAS, quanto a Anvisa julgam que são
mais associados a eventos não saudáveis para o nosso organismo, que é açúcar adicionado, sódio e gordura saturada. E a gente vai ter, a partir de 2022, então a lei foi publicada agora, mas são 2 anos para ela entrar em vigor. A partir de 2022 a gente vai ter esse tipo de símbolo no painel frontal. É um tamanho bastante grande, vai dar bastante visibilidade para aquilo que não é tão bem enxergado para a saúde. Tá? Vejam que não tem gordura trans, porque para a Anvisa, a gordura trans já foi, ela já não vai mais existir nessa época. Tá? Então agora é foco em gordura saturada. E a regra para ter esse símbolozinho é quando em 100 gramas eu tiver 100 gramas do alimento, 6 gramas de gordura saturada e 3 gramas de gorduras líquidas. Para vocês terem uma ideia, um óleo líquido ele tem 16, 18% de gorduras saturadas, os mais poliinsaturados. O óleo de algodão tem 25% de gordura saturada, ou seja, 25 gramas em 100 gramas. Então, imaginam vocês o que significa 6 gramas de gordura saturada em 100 gramas do alimento, tá? Então, isso vai exigir que os alimentos sejam reformulados em alguns casos, em outros casos eles vão ser obrigados a colocar essa rotulagem nutricional. Tem algumas exceções para essa regra, eu acabei de falar de óleos. Óleos estão excluídos porque ninguém come o óleo puro, então não era lógico colocar que um óleo líquido rico em polissaturados tem alto teor de saturados, tá? Então essa é uma exceção. Então essa é a regra que todos nós teremos que obedecer. Mas antes disso acontecer, logo depois desse movimento da rotulagem de gorduras trans que aconteceu a partir de 2012, a gente viu que várias empresas passaram a fazer reformulações, e o caminho mais natural naquela época foi substituir a gordura trans por gordura de palma. A gordura de palma é uma gordura interessante, ela é uma gordura sólida à temperatura ambiente, tem uma reologia boa, ela é boa em diversas aplicações, e não tem trans, porque quando ela é desodorizada, tem um teor de trans que está abaixo de 2%, que é a norma agora, mas já era uma referência mundial. O problema é que a palma, se por um lado ela eliminou a gordura trans, ela aumentou o conteúdo de gorduras saturadas. Esse foi um primeiro efeito colateral. O outro, quem está na indústria sabe, quem provavelmente trabalha na área de biscoitos sabe, a gordura de palma ela tem uma cinética de cristalização, de uso, totalmente diferente de uma gordura que tem conteúdo trans. Gordura que tem trans, ela cristaliza rápido. Cristalização é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, gente, mas em várias aplicações a gordura ela precisa de estado físico, ela precisa ser sólida, dura, para desempenhar aquilo que a gente espera no alimento. Então, muitas vezes eu tenho que aquecer essa gordura e resfriar. A gordura de palma, ela demora para cristalizar. Então, eu me lembro de situações onde empresas que trabalhavam com recheio de biscoito colocaram gordura de palma e quando saía o biscoito no final do túnel, ela estava mole ainda e com isso exudava óleo ou simplesmente a bolacha manchava ou as bolachinhas se descolavam. Naquela época a gente enxergou uma coisa, assim, bom, se para eliminar trans, eu estou aumentando saturados e a gente sabe que a OMS tinha uma recomendação para saturados, é uma questão de tempo de vir um regulamento sobre conteúdo dessas gorduras. É uma questão de tempo. E a gente começou, desde então, 5, 6 anos atrás, começar a pensar o que seria um caminho para a gente contornar esse cenário novo. E através de um trabalho que a gente já vinha fazendo com uma frequência com a Unicamp, a gente identificou uma oportunidade de fazer um trabalho em conjunto. O Dr. Renato é uma das pessoas que vai participar do debate, e nós utilizamos o conhecimento da academia com a experiência nossa na indústria e começamos a trabalhar num projeto que tinha um objetivo, um propósito relativamente audacioso, que é esse que eu vou mostrar para vocês aqui. A gente queria, então, desenvolver uma gordura, nós não sabíamos se ia dar certo, a gente sabia que a universidade sabia alguma coisa diferente, a gente não tinha certeza se ia dar certo, mas a nossa companhia ela apoiou o movimento e a gente foi atrás. Tá? Então, o nosso objetivo era desenvolver uma gordura que tivesse uma estrutura que a legislação brasileira chama de gordura todo lipídio, que ele é sólido ou semissólido a partir de 25 graus. Tá? Então,
35% de saturados no máximo, comparado com 50, 55, é uma redução de 35, mais de 30% de conteúdo saturado. Equivalente às gorduras tradicionais. A gente fez uma pesquisa que mostrou que o brasileiro, ele não, pelo menos na ocasião, isso há 5 anos atrás, o brasileiro não gostava de produtos light, por 2 razões. Uma deles que ele não achava que tinha o mesmo gosto do produto tradicional. Né? E tem vários dos alimentos que tem um aspecto essencialmente indulgente. Então, sorvete, biscoito recheado, claro que ele alimenta, mas ele foca na indulgência. Então, alguns desses produtos light eram simplesmente rejeitados porque não tinham uma entrega sensorial tão boa. Oi, Pois não. Marcos. Desculpa te interromper, é que travou, aqui no meu computador travou e a sua tela saiu. Daí eu estava em dúvida se era só no meu, mas não, tem mais gente falando. Então eu preciso que você compartilhe sua tela de novo. Vou compartilhar de novo. Desculpa, a gente começou meu celular a apitar aqui, mas eu deliberadamente não olhei para me distrair. Não, tudo bem. Agora, ok? Evento online é assim mesmo. Está aparecendo? Tá aparecendo, só preciso que volte a apresentação, que eu estou vendo o Zoom. Aí. Pronto. Qual slide? Bom, a minha mensagem não mudou, eu só não sei que slide vocês viram, tá? Mas, enfim, vou seguir aqui em benefício do tempo. Tá, perfeito. Então, a gordura tinha que ter uma aceitação sensorial equivalente às gorduras tradicionais. Aqui começava a parte difícil, custo equivalente às gorduras tradicionais. A outra coisa, sem investimento. Então, fazia parte do nosso brief, usar a estrutura que a gente já tinha, usar os equipamentos existentes, matérias-primas existentes. Então, a gente não queria, por exemplo, manteiga de karité, porque não temos no Brasil e ia ser cara. Tá? A gente não podia ter comprometimento do prazo de validade, nem da gordura, nem do alimento a ser consumido, porque tenho menos saturados, eu tenho mais insaturados. E insaturados são mais reativos, se oxidam. Tá? E, por último, mas não menos importante, um bom desempenho nos equipamentos dos clientes, nos seus produtos, nas suas fábricas. Isso aqui eu só deixei para o final, porque eu foquei aqui em cima na parte do produto. Mas não adianta nada eu ter um produto que não roda numa fábrica. Então, esse era o nosso job subidâneo, a gente fez um contrato de risco com a universidade e começamos o trabalho a 4 mãos. E a gente foi muito bem sucedido, tá? Porque a gente trabalhou em cima de algum pouco de conceito mais científico, que eu vou falar um pouquinho com vocês agora, tá? Para eu explicar o que foi feito, eu preciso falar um pouquinho que nem toda gordura é igual em todos os alimentos, porque existem aspectos tecnológicos, aspectos reológicos que dão características diferentes dependendo do alimento, tá? Então, em bolos, pães, tortas, né, a gente foca maciez, textura. Se eu estiver pensando, por exemplo, em produtos lácteos, como chantilly, sorvete, eu preciso de aeração. Então, eu preciso de sólidos em diferentes temperaturas. Né? Quando eu estou falando de margarina, uma emulsão, um spread, eu preciso de espalhabilidade. Então, as necessidades das características das gorduras variam muito de um alimento para o outro. Mas o que era comum aqui? Eu preciso de estrutura física, eu preciso que a gordura seja sólida, palpável, porque eu vou misturar com açúcar, quando eu falo de um recheio de biscoito. Ou então ela vai aerar a massa de um bolo, ou ela vai permitir estruturação e aeração de um sorvete. Então, e outra coisa, aspecto sensorial, como a gente já falou, e estabilidade e prazo de validade. Vocês devem ter cansado de ouvir que as gorduras trans aumentam o prazo de validade dos alimentos. Na verdade, não é que elas aumentam o prazo de validade, são mais estáveis a oxidação. Então, a consequência é que o produto tem um prazo de validade bastante aceitável, e aqui a gente tem um contexto diferente. E a gente começou a trabalhar, então, nas rotas tecnológicas. Para a gente entender um pouquinho o que foi feito, eu preciso mostrar aqui, para quem não gosta muito de química, não vai doer, tá? Uma gordura é um triglicerídeo, tá? Então, o que é um triglicerídeo? Uma molécula de glicerol, que está aqui, a famosa glicerina, que a gente encontra na farmácia, e 3 ácidos graxos, que estão representados aqui sobre a forma química e aqui sobre a forma geométrica. Esses ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. Quanto mais saturado é um ácido graxo, quanto maior a quantidade de saturados, maior é o ponto de fusão
mais sólidos essa gordura tem. E o contrário, quanto mais insaturado, menor o ponto de fusão, menos saturados, tá? Aqui dá para vocês verem que a gordura saturada ela tem uma orientação praticamente retilínea, então quando a gente vai fazer cristalização, ela empacota, enquanto que a gordura insaturada tem essa dobrinha, que é a ligação, a dupla ligação, uma ligação cis, ela tem um ângulo. Aqui do lado nós temos uma gordura cis e uma gordura trans. A gordura trans, o próprio nome fala, né, é uma transição, uma rotação espacial da molécula, e ela tem um aspecto retilíneo, né? Eu faço uma brincadeira um pouco assim, simplista, né, mas lúdica, que a gordura trans ela é uma gordura insaturada, porque está aqui a dupla ligação, mas que tem um comportamento de gordura saturada. Por isso que para a indústria ela era tão boa. Sabendo disso, e sabendo do comportamento de cristalização, a gente começou a buscar as soluções para o nosso produto. Tá? Aqui rapidinho, né, o que é a cristalização? Quando eu abaixo a temperatura de um óleo, parte dele, não todo, começa a se solidificar. Por que parte dele não todo? Porque normalmente os óleos eles são compostos de vários ácidos graxos, de diferentes naturezas, e cada matéria-prima tem uma composição de ácidos graxos que varia muito de uma para outra. Aqueles mais saturados começam a endurecer, começam a formar um cristal, e aqui tem a cinética dele, forma um núcleo, ele começa a crescer até que ele forma uma rede cristalina. Isso aqui é uma foto do microscópio de um cristal. Isso significa dizer que para a indústria, para a gente, para o uso da gordura, mais importante do que ponto de fusão, o ponto que a gente chama de ponto de gotejo, é o que a gente chama de curva de sólidos. O que significa curva de sólidos? Em cada temperatura tem uma parte que está sólida e uma parte que está líquida, tá? Então essa curva de sólidos faz com que a gente identifique qual que é a gordura adequada para certas aplicações. Então, só nesse caso aqui, por exemplo, a 37 graus aqui, temperatura do corpo humano, dessas três gorduras, essa azul aqui, ela tem muito mais sólido que as outras. Então, ela pode ter um derretimento que não seja tão bom, por exemplo, na boca, mas, por exemplo, num caldo que eu vou cozinhar, ela pode funcionar bem, tá? Então, essa curva de sólidos a gente usa para desenhar a gordura para diferentes aplicações. E aqui, para vocês entenderem, então, como a gente tem diferentes ácidos graxos misturados, nós temos faixas de ponto de fusão. Tá? Então, aqui o impacto da saturação no ponto de fusão de um óleo ou gordura. Então, por exemplo, um óleo líquido, que são ricos em poliinsaturados, né, que 3 insaturados, menos 30 até 5 graus. Tá? Se vocês colocarem o óleo na geladeira, dependendo, por exemplo, o óleo de algodão, ele vai turvar, porque forma cristal. O óleo de soja, ele vai continuar líquido. Se vocês colocarem azeite de oliva, ele vai endurecer. Quando você tirar da geladeira, ele vai voltar a ficar líquido. Conforme eu vou aumentando a quantidade de saturado, então um saturado de menos 5 a 25, 2 saturados de 20 a 40, 3 saturados de 30 a 75. Então, por que 30? Mas 30 é um ponto de fusão baixo. É que eu posso ter, por exemplo, um triglicerídeo, 3 cadeias de C12,0, por exemplo, que é uma gordura láurica. Então, o ponto de fusão vai ser um pouco mais baixo. Mas eu posso ter triesteárico, né? Se a gente pegar óleo de soja e hidrogenar, ele fica duro que nem uma pedra. 75, 80 graus o ponto de fusão. Ok? Bom, isso é a química dos lipídios. Quem formula a gordura conhece um pouco do que eu contei aqui atrás. E essas pessoas, quando elas vão pensar em formulações mais saudáveis, qual que é o caminho, a rota que elas têm, então? Elas podem usar vários caminhos. Em alguns casos, eu posso simplesmente tirar a gordura e cortar um fat replacer, né? Existem alguns amidos modificados que ajudam, por exemplo, a retardar, por exemplo, dar volume em pão. Nem sempre é possível, nem sempre o sensorial fica igual. Em alguns casos, a gente viu inúmeros casos onde as pessoas, para deixarem o teor de gordura, por exemplo, ou trans ou saturado mais baixo, simplesmente reduziram a quantidade de gordura. E outros tiraram a gordura sólida e colocou uma gordura líquida. Então eu posso fazer isso na casquinha de biscoito, mas eu vou perder aquele efeito de massa podre e ela vai ficar mais snap, ela vai ficar um pouco mais dura. Então, é possível? Sim, mas eu afeto um pouco o sensorial e em alguns casos simplesmente não funciona. Ou então eu posso usar óleo de palma. O óleo de palma endereça bem a questão da gordura trans, mas ela aumenta saturados. E tem aquela questão da cristalização que eu falei para vocês. Então, fora isso, que são os caminhos que quem formula o produto usa, nós, a indústria, temos que usar outras rotas, e a gente modifica as gorduras para atingir, então, o desempenho exigido. Tá? Os caminhos mais comuns para modificação são esses 5 que estão aqui: hidrogenação, fracionamento, mistura, intensificação e estruturação, que é a nossa solução
que eu vou explicar já já. Hidrogenação é famosíssima, mas eu simplesmente saturo a gordura. Tiro a gordura insaturada, ponho a gordura saturada. O que vai acontecer é que quando eu paro no meio do caminho, para não ter aquela gordura que o ponto de fusão de 75 graus, eu tinha uma quantidade altíssima de trans. E eu não posso mais. Tá? Então, a hidrogenação total, gente, ela é permitida. Vocês vão continuar vendo ainda gordura totalmente hidrogenada. O que está proibido é gordura parcialmente hidrogenada. Então, essa é uma rota. A hidrogenação parcial vai desaparecer, a hidrogenação total, não. A outra rota, fracionamento, é possível em alguns óleos. Então, por exemplo, para quem nunca viu, isso aqui é um grãozinho de palma, aqui o cacho da palma. A palma ela tem muitos sólidos, então é uma gordura saturada, e eu posso, em certas condições, separar a parte líquida da parte sólida. A parte sólida, que a gente chama de estearina de palma, tem um ponto de fusão bem mais alto, eu posso usar algumas aplicações. A outra rota, a mais simples de toda, é mistura. Simplesmente pegar um óleo líquido, misturar com uma fração bem dura, por exemplo, a gente chama de hard fat, gordura totalmente hidrogenada, e aí eu tenho diferentes curvas de sólidos, que aquilo eu falei para vocês que é importante, dependendo do blend. Mas tem um problema, ela vai deixar uma certa serosidade na boca. Vocês continuam me vendo, gente? Porque eu continuo recebendo mensagens. Não. Imagino que vocês continuam vendo. Estamos vendo. Ela pode... Normal. Perfeito. Essa solução ela pode causar uma certa serosidade na boca. A brincadeira que eu faço, se você vai no barzinho e come um torresmo frio, ele vai encebar a sua boca. É isso que vai acontecer aqui, tá? E pode simplesmente, em certos momentos, separar a fase sólida da fase líquida. Interesterificação é uma rota já mais sofisticada, bastante usada, porque o que eu faço? Eu misturo dois óleos ou duas matérias-primas totalmente distintas e eu tenho uma recombinação de ácidos graxos. Parte do que está de um lado vai para o outro, parte do que está do outro lado vai para o um, e aí eu não mudo a composição de ácidos graxos, mas eu mudo totalmente a curva de sólidos, o tipo de cristal, ponto de fusão, e consigo atingir a rheologia que eu queria. Tá? É um processo relativamente caro, porque envolve, obviamente, químicos e assim por diante. E tem a estruturação, que é a nossa nova solução. Então, o que a gente fez? A gente usou conhecimento de toda aquela teoria que eu mostrei agora há pouco, de cristalização e de perfil de ácidos graxos, e a gente criou, vamos dizer assim, óleos sólidos. Né? É uma contradição isso, porque o óleo não pode ser sólido, mas a gente criou um produto que, se você olhar as características físico-químicas, ele tem características de um óleo líquido, mas ele é duro. Como que a gente fez isso? A gente estruturou óleos líquidos, e os óleos líquidos que estavam à nossa disposição, como eu falei para vocês lá atrás no nosso briefing, né, óleos então bastante saturados, bastante reativos, com risco de oxidação, com outras frações lipídicas que não esses óleos, mas que atuam na formação daquele retículo cristalino que eu mostrei para vocês lá atrás. Tá? Com isso, depois de inúmeros testes, né, a gente fez 30, 40 ensaios, testando diferentes óleos, diferentes agentes estruturantes, a gente chegou na solução que nos interessava, que se mostrou estável e economicamente viável, através da formação de uma rede cristalina muito estável, bastante compacta, que cristaliza rapidamente, então ela endurece rapidamente e ela, por outro lado, derrete rapidamente na boca. Então, em vários casos, a gente melhorou o aspecto sensorial, ela é resistente a variações de temperatura, né? Você sabe que no Brasil a gente no mesmo período do ano tem temperatura próximo de 0 e 35 graus, e um alimento, essa ciclização de temperatura, né? Ar-condicionado, porta-malas do carro, em alguns casos você pode ter exudação de óleo, isso não acontece na nossa solução. A gente desenvolveu soluções que vão de 18 a 35% saturados, obviamente. Para eu conseguir um valor tão baixo quanto 18, tem que usar óleos específicos e elas ficam mais caras, mas a gente tem um portfólio desenvolvido. O trabalho foi feito, como eu falei com vocês, com um trabalho em parceria com a Unicamp, e gerou uma patente que foi depositada e aprovada. Tá? Aqui, mostrando um pouco das fotos, aqui do lado esquerdo eu tenho o óleo de palma, isso que é a foto de um microscópio. Essa parte branquinha é o cristal, cristais grandões, né? Essa parte Agora escura é eu o estou óleo líquido. acompanhando. Então, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar, que essa parte é importante. Assim que vocês verem, por favor, me falem. Já? Tá carregando aqui.
Ainda não foi. Quer tentar de novo? Acabei de tentar de novo. Para mim, parece que eu estou compartilhando, tanto que tem a opção de stop sharing. Nada ainda? Nada, ele fica carregando. Ô Marcos, falta muito, porque senão eu ia sugerir para a Não, gente não, eu só finalizar queria assim. mostrar para vocês as fotos. Ah, tá. Tá? Não, tudo bem. Eu vou tentar, é porque a foto eu considero assim, ela é bastante didática. Eu vou tentar de novo. Stop share, deixa eu tentar outra vez. Senão eu vou seguir com o discurso só. Nada? Nada ainda. Acho que segue com o discurso e mais tarde a gente tenta Bom, de novo. eu, eu, eu vou seguir, mas quando a gente olha no microscópio, o que a gente vê, imagine você olhar para o céu, num dia nublado você vê uma ou outra estrela e um monte de manchas escuras. Quando você vai no campo, sem luz nenhuma, você vê aquela infinidade de estrelas. É mais ou menos isso que a gente vê no microscópio. Uma quantidade absurdamente grande de cristais bem pequenininhos e que atuam como uma espécie de esponja. Então, o que esses cristais fazem? Eles conseguem prender e preservar o óleo líquido rico em saturados, e com isso a gente conseguiu evitar separação do óleo líquido, a gente protege o óleo da reatividade, da oxidação, e ele consegue ficar sólido. Eu tenho uma foto aqui que infelizmente não vou poder mostrar para vocês, que é uma foto de óleo de algodão tirado do nosso laboratório, óleo de algodão que tem 27% saturados, totalmente líquido, e uma gordura, uma bola do lado dela, totalmente sólida. Tá? Quando a gente fez a comparação também de consistência, tem equipamentos que avaliam a dureza, a gente comparou, por exemplo, óleo de palma, e não me leve a mal, tá, gente? Nada contra a palma, a gente trabalha com óleo de palma, ele é muito bom em algumas aplicações, e que foi a nossa referência aqui, né? Quando a gente fez o teste de resistência à penetração, resistência física do óleo de palma versus a nossa gordura, cuja marca é Leve A mais Z e Leve A mais C para sorvetes, a gente teve uma resistência equivalente, até um pouquinho superior à gordura leve, mas quando eu olho o gráfico de sólidos, eu penso que eu estou comparando, por exemplo, uma gordura sólida com óleo, tá? E com isso, a gente lançou o produto. Tá? Um pouco das nossas conclusões do aprendizado, o que a gente aprendeu ao longo desses anos. Primeira coisa, foi difícil o primeiro cliente começar a compra, porque quando a gente chegou com aquela solução, era uma coisa assim pouco compreensível. Né? Mas aqueles que viram, eles nos falavam, aqui tem alguma coisa diferente. Tá? A gente fez vários protótipos de produto acabado no nosso centro de inovação em Campinas para mostrar para os clientes o seguinte, olha, veja esse biscoito é biscoito feito com gordura tradicional, come esse agora. Esse produto que você está comendo agora, que tem um sensor equivalente, tem 35% menos saturado que a solução anterior. Então, a gente começou com um cliente, depois a gente começou a aumentar. Então, primeiro aprendizado, né, paradigma das especificações. Quando você olha a especificação dessa solução nova, ela não é vida normal. Né? E quando ele foi fazer o teste, a gordura endureceu dentro do tanque, porque ela cristaliza muito mais rápido. Então, foi um aprendizado para a gente, também pedimos desculpas, porque a gente não deu o devido alerta. Então, uma coisa que é imprescindível no segmento de ingredientes, você precisa conhecer as dores do cliente, saber como ele trabalha, que tipo de abertura ele vai dar para você ajudar a fazer a introdução. Essa curva de aprendizado foi importante para a readequação da nossa proposta de valor ao longo do tempo também, porque o que a gente percebeu? A gente percebeu que teve muitos clientes que passaram a desligar equipamentos,
porque principalmente em fabricação de biscoitos, quando a gente dosa a gordura, eu preciso resfriar, ele passa num túnel de resfriamento para endurecer e cristalizar e uma bolachinha grudar na outra. Vários desses fabricantes viram o seguinte: puxa vida, eu não preciso mais do frio. Então, com isso, eles aumentaram a produtividade e passaram a economizar energia. Em vários casos, a gente conseguiu dispersar a gordura melhor, por exemplo, em mistura para bolo. Então, a gente começou com uma gordura que tinha um foco meramente saudabilidade e a gente mudou o value proposition, proposta de valor, para uma gordura que ela é saudável e que te ajuda a fazer o seu processo ser mais barato. Então, outra coisa que é importante é o custo em uso, né? Se alguém que só compra gordura olha o preço quilo por quilo, ele pode falar, não me interessa. Mas a gente, em vários casos, conseguiu que a matriz econômica do produto acabado fosse mais barata. Tá? E, finalmente, uma experiência que foi bem interessante: a gordura ela é tão diferente, ela tem um perfil de saturados tão diferente, que ela impôs mudança de rotulagem para alguns clientes. E tem clientes que têm política de ter 2 fornecedores. E aí a gente ouviu, por exemplo, mas como é que eu vou aprovar uma gordura como a sua, que vai me obrigar a mudar a rotulagem, se eu preciso ter 2 fornecedores e você tem uma patente e você está sozinho? Então a gente também teve que discutir diferentes modelos, né, de negócio para a gente também garantir a introdução de uma solução que é um pouco mais disruptiva. Tá? A disrupção ela traz um pouco de temor. Tá? E o medo de ficar na dependência de um fornecedor exclusivo e não ter um plano de contingência é uma coisa que assusta um pouquinho. Finalmente, já bastante estourado no tempo, Eu acho que eu perdi o Marcos. Falhou o finalzinho, Marcos. Vamos ver se você voltou. Falhou o finalzinho do que você falou. Não estou te ouvindo, não, Marcos. Tenta trocar o headset, Marcos. Enquanto isso, o Augusto vai começando com os outros convidados do debate. Ótimo. Vamos ver quando ele voltar aqui. Você me grita, Marcos, quando você voltar, se você estiver ouvindo. Bom, perdemos algumas partezinhas. Tem uma que eu sei, posso contar. Eu vi que a Sandra falou aqui que ela não estava escutando. O Marcos estava falando de uma questão de cliente, e aí a hora que ele voltou, ele falou que ele congelou o tanque. E aí o Marcos estava contando para a gente. Está ouvindo, Marcos? A gente aqui? Depois você conta essa de novo para a gente. Ainda não estou te ouvindo. Eu vou chamando aqui, enquanto a gente volta com esse problema. A gente teve uma questão que é perfeita para esse momento. Eu vou conversar aqui e vou convidar o Renato para conversar com a gente. Renato, está por aí? Oi, Augusto. E aí, tudo bem? Olá, tudo bom, Renato? Boa noite. Tudo ótimo, graças a Deus. Então tudo bem. Eu não voltei ainda com o Marcos, então isso aí, entra e sai de novo. Combinado. E eu vou chamando a Roseli aqui do Itaú também para conversar com a gente. Boa noite, Roseli, tudo bom? Boa noite a todos, tudo bem? Então tá bom. Obrigado, pessoal. Desculpa, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem é ótima, que o Renato e a Roseli, eles primeiro vão contar um pouquinho quem são eles, tá? E contem um pouquinho por que vocês estão aqui. O Marcos já falou um pouquinho do Renato, desse trabalho da gordura, e a Roseli a gente trouxe pelo Itaú aqui, que está muito próximo com a gente, ajudando a gente muito nesse programa também. Mas a ideia é falar sobre teoria versus a prática. E eu acho que a gente está com um exemplo ótimo aqui, porque a gente entrou meia hora antes, fez todos os testes de som e falou, vai sair perfeito o webinar. E na prática a gente começa a ter, eu acho que no meio da pandemia está todo mundo passando por situações como essa, então é muito legal, a gente já tem até um exemplo aqui para trazer.
Mas eu queria primeiro convidar, então, a Roseli para falar. E a minha ideia era o seguinte, assim, o Marcos deu alguns exemplos para a gente, né, na apresentação, de momentos quando a legislação muda, o mercado muda. Ele falou lá de vegetarianos, né, como tem crescido a questão do público vegetariano. Aí a gente tem legislação que muda e 2 anos a indústria tem que modificar formulações, modificar, até eles falaram, por exemplo, de não queriam modificar equipamentos, mas muitas vezes, às vezes, tem que adaptar alguma coisa nesse sentido. E aí vocês, como pesquisadores, a gente sabe que vocês ainda estão antes disso, porque vocês têm que começar a pensar antes das coisas mudarem, antes o tempo de pesquisa ele é muito longo para depois ele entrar em negócio. Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho. Quem são vocês, primeiro, e aí que vocês falassem para a gente assim, essa dificuldade de teoria e prática dentro da pesquisa também. Como é que é criar uma pesquisa e aí depois colocar em prática ela no mercado, sendo que muitas vezes mudou todo o cenário que vocês começaram a pesquisa. Pode começar para a Roseli, né? Isso. Primeiras damas. Eu quero agradecer ao Augusto pela oportunidade, porque para mim é uma honra estar falando de uma coisa que eu adoro, sabe? Porque tecnologia de óleos e gorduras, na verdade, é praticamente a minha vida. Eu fui colega do Renato por muito tempo, trabalhei lá na Unicamp, né? E agora eu estou aqui já há 13 anos no Instituto de Tecnologia de Alimentos, que é ligado à Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, pesquisadora, lógico, né? Na área de tecnologia de óleos e gorduras, então esse é o nosso mundo. A gente quer dar parabéns para o Marcos pela palestra. Infelizmente a gente teve alguns probleminhas técnicos aí, que faz parte agora da nossa pandemia aí, porque não poder estar juntos e estar conectados, nem sempre a internet funciona na medida da nossa necessidade, mas eu quero dar parabéns para ele, porque foi muito boa a apresentação, e parabéns principalmente por ter se arriscado a fazer essa parceria que é fundamental. Eu acho que é uma rede onde todos ganham, a indústria ganha, a universidade ganha, o Instituto de Pesquisa ganha, e principalmente todos nós que somos consumidores, né, dos alimentos, a gente lucra nessa associação, porque o conhecimento, quanto mais compartilhado, quanto mais aplicado, na minha opinião, muito melhor, né? O Itaú tem essa característica, a gente sempre atua muito perto da indústria e tem toda essa parte de tendências que está disponível no nosso site, a indústria consulta, por quê? Tudo isso começa com o pesquisador se informando, se mantendo atualizado do que está acontecendo no mundo científico e buscando soluções, passa pela ciência básica, mas segue para a ciência aplicada, porque o brasileiro ele tem muito disso, né? Ele é muito inovador, e a gente tem todas essas dificuldades de fazer ciência no país, e isso leva a criatividade do pesquisador brasileiro se aflorar e a gente encontrar soluções, e isso, na verdade, é reconhecido praticamente no mundo inteiro, esse lado brasileiro, a gente conseguir resolver problemas de uma forma bastante inovadora. Eu acho que foi muito bom, parabéns para a Cargill por ter feito essa parceria, e é um sucesso que mostra que esse é o caminho. Eu acho que não só para todas as soluções que o mundo tem demandado ultimamente. Muito bom. E o Marcos está aqui de volta com a gente. Olá, Marcos. Desculpa, a gente teve que desligar a minha internet e coisas da... A gente já falou que a gente está usando isso como a nossa primeira pergunta de teoria versus prática, que a gente entrou meia hora antes para ver depois na prática que ia dar um erro na prática. E agora eu passo para o Renato, que vai se apresentar e falar um pouquinho dessa questão da pesquisa, da teoria e da prática na aplicação disso. Bom, então, Augusto, né? Eu sou o Renato, né? Eu estou na Unicamp há muitos anos também, né? Eu comecei junto com a Roseli também, né? Incrível que pareça, mas nós somos, enfim, lá do mesmo time. Assim, o nosso laboratório, viu, Augusto, ele foi, quando ele teve, né, esse início, né, ele foi montado com verba
com verbas ali da Alemanha, tá? E, né, um dos assim, né, objetivos foi ter um laboratório de referência para atendimento às empresas. Isso há 30 anos atrás. Então, né, você vê que já tinha lá atrás, já tinha isso como uma coisa que era fundamental, sim, né, de ter uma referência no atendimento às empresas. Óbvio, né, que nós temos ensino, óbvio, nós temos alunos, temos todas as pesquisas, mas a gente sempre atende, né, as empresas. O que eu acho disso? Eu acho fundamental. Bom, isso a gente, bom, já falei muito disso, mas o que é importante? Assim, é importante que você saiba que isso é uma parceria dos dois lados. Então, assim, você pensa você estar aqui agora e você vai falar sobre um assunto A, B ou C. Quer dizer, o quanto que nós estamos aqui hoje, né? A gente já vivencia isso já há muitos anos, assim, o quanto que temos de retorno só o fato de estarmos juntos com, né, as empresas. Eu falo muito, né? Você quer montar uma aula, um curso, né? Você pega o livro que é básico lá, né? Pega ali, sei lá, Bayles, tal, que é fundamental, mas muita coisa a gente é muito diferente, Augusto. Então, isso tudo que a gente faz, estar junto o tempo todo, cursos, eventos, né? Vai para fora do Brasil, isso também, isso faz parte desse todo, né, acompanhamento. Outro ponto que é super importante é estar ligado a órgãos governamentais, mapa, assim, na Anvisa, porque muito disso que está rolando hoje vem sendo já discutido há pelo menos 6 anos, né? Como foi esse último agora. Então, foram 6 anos de discussão. Então, se você sabe isso e se vai acontecer, é uma oportunidade que está no mercado, que você tenha uma solução 4 anos antes, 3 anos antes, porque uma hora vai sair, né? Então, tudo isso que sai de rotulagem, assim, de trânsito, de declarar depois tudo, nós estamos acompanhando isso o tempo todo. Então, né, eu acho que esse, né, é um caso, obviamente, mas é fundamental que temos que estar juntos, sim, Augusto. Isso é fundamental para os dois lados. Muito bom. Realmente, essa questão de órgãos governamentais, dessa visão, eu já ouvi muita coisa falando assim, tipo, pega a gente de surpresa. Pega a gente de surpresa, normalmente é aberto ao público, você pode opinar, qualquer pessoa pode opinar, não precisa ser um expert. Eu falo aqui porque eu sou formado em engenharia... Consulta pública. É consulta Olha pública. O nome. Eu falo, sou engenheiro de alimentos não praticante, então eu não tenho a experiência de seguir uma carreira de pesquisa ou de desenvolvimento mais técnico, então eu tenho uma visão um pouco mais geral sobre o assunto como um todo, mas tenho opinião, posso dar opinião, né? É um momento de opinião, é muito interessante, eu acho que isso é uma questão que a gente precisa ter mais aqui dentro da nossa indústria, né? Da participação mais das pessoas e o consumidor, que também muitas vezes depois reclama lá no fim, que também poderia estar participando, né? Eu acho que essa questão traz um ponto que o Renato falou, que o Marcos falou, desculpa, que é a questão da rotulagem frontal. As pessoas estão cada vez mais buscando informações nos rótulos, buscando informações do que estão dentro da sua alimentação. Ele falou lá no comecinho da apresentação dele das tendências, tinha lá uma questão de... não era clean label que estava escrito, mas era clean, alimento mais limpos, né? Então, amigável também, né? Mais amigável. Então, são questões de tendências que o consumidor começa a buscar informação e aí ele começa a entender que ele pode participar disso. E aí a gente entra nessa questão de pergunta, que eu acho que vai para os 3, posso começar com o Marcos, que estava fora da última, que é a questão da indústria de alimentos. Qual que era um ponto que a gente pautou aqui da conversa, que eu queria falar que estava lá no Jobs to be Done do Marcos, que era aquela questão que ele tinha algumas regras. Quando a gente lê aquilo, conforme você apresentou, foi, pô, que desafio difícil, não posso mudar nada, não posso mudar o equipamento. Aí ele falou, manteiga de karité. Eu falei, pô, isso deve ficar caro pra caramba, né? Então, tem um desafio que é a questão, eu preciso que tenha escala, porque eu preciso alimentar uma quantidade de pessoas grande para o modelo de negócio da indústria de alimentos,
mas eu tenho que seguir uma legislação, a legislação mudou, eu tenho 2 anos para me adaptar, e eu não posso trazer um produto muito caro, porque eu lembro que lá no comecinho, no nosso teste antes, o Marcos falou, se fosse para inovar sem ter uma questão de quanto vai custar, era muito mais fácil. Agora, se eu coloco aquelas premissas, isso dificulta bastante. Pensando nesse sentido, como é que vocês veem? Então, o Marcos traz uma visão mais, também pesquisa, mas mais voltada para negócios, e como que a escala dificulta e a mudança da legislação ajuda o desenvolvimento dessa parte de pesquisa de negócio para vocês, para se adaptar a uma mudança que cada vez é mais rápida, né? A gente vê a questão muito rápida de mudança no digital, mas no alimento a gente tem também adaptações. Como é que funciona isso dentro da empresa? Eu posso começar. Primeiro, se vocês procurarem no mercado, vocês devem achar o rótulo com gordura com conteúdo de trans, né? Porque ela é mais barata, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O ponto é, nós temos diferentes tipos, as empresas têm diferentes tipos de perfil, tem público para todos os gostos e bolsos no Brasil. Então, infelizmente, ainda tem gente que compra produto porque compra a comida porque é o que cabe no bolso, o que cabe no salário, tá? Dito isso, que é uma pena a gente falar esse tipo de coisa, né? Na minha opinião, o regulamento, ele de certa forma força um pouquinho as empresas a buscarem formas mais saudáveis e mais modernas para endereçar essas questões de saúde, tá? Não sei, acho que a gente pode fazer uma reflexão aqui. Se os regulamentos não fossem tão restritivos, será que a gente continuaria com soluções mais sofisticadas? Será que a gente gastaria... Eu não falei para vocês, que é uma questão confidencial, quanto a gente gastou nesse trabalho, né? Mas não foi pouco dinheiro. A gente fez inúmeros testes, o Renato está aqui, a gente gastou um bocado de dinheiro numa coisa que a gente acreditava, né? Então, eu enxergo os regulamentos da seguinte forma: os regulamentos, eles evoluem conforme a necessidade nutricional da população brasileira. Eu vejo isso com bons olhos, tá? Se vocês pararem para pensar, assim, voltarem um pouco nos livros de história, né, os momentos de grandes evoluções tecnológicas no mundo foram os períodos de guerra, no período de carestia, no período onde você tem que fazer algo, está fora da sua zona de conforto. Então, podemos enxergar que restrições regulamentais, elas tiram a gente da zona de conforto e fazem a gente buscar soluções que, às vezes, no primeiro momento, pode não parecer a coisa mais barata do mundo, mas a tecnologia evolui, né? Basta olhar as lâmpadas de LED, né, as televisões planas e assim por diante. Não a terra plana, a televisão plana. Muito bom. Passo para vocês agora. Vamos para o Renato primeiro, depois eu passo para a Roseli. Vou invertendo a ordem para a gente ficar com a cabeça esperta. Estou brincando. Bom, então, Augusto, bom, isso aí é um desafio mesmo, né? Você pensar que você está numa escala, né, lá de laboratório, né? Você pensar que um dia, né, você vai mandar uma amostra, isso assim, ele vai ser escalonado a pelo menos, né, 80 quilos, 100 quilos, assim, numa planta. Isso, tudo que se faz vai ter a aplicação, tudo que se faz vai ter análise sensorial, que é fundamental, né, na nossa área. Eu falo até para o Marcos assim, né? Eu lembro assim, bom, eu lembro bem ali do primeiro teste, né? Assim, na industrial, assim, né? Não me lembro o número, mas cerca de 15 ali toneladas, eu não sei se é isso, né? Aí me ligaram assim, e falou assim, não deu certo. Eu falei, sim, né? Eu já sabia que não ia dar certo, tá? Porque usaram tudo como se fosse uma gordura assim usual. Mas isso, mais uma vez, assim, por que eu sabia que não iria dar certo ou eu achava que não ia dar certo? Porque eu conheço o outro lado, né? Então, assim, é muito difícil você estar né, lá no laboratório com 80 gramas, 100 gramas, e isso aí você achar, isso vai servir lá no mercado. Se você não conhece uma empresa que tem lá recheios, que tem ali plastificador de recheio, tudo isso, fica difícil avaliar a performance. Então,
Escalonar não é fácil, é super complicado, é isso mais uma vez que é tão importante, né, essa nossa assim, relação. Aí um ponto que eu acho fundamental nisso tudo, né, é que a gente precisa trabalhar junto, mais uma vez. Sou insistente nisso? Não, não sou insistente. Isso é bom para os dois lados, tá? Não dá para escalonar sem isso. E o que nós temos feito até, Augusto, como sendo como nosso laboratório? A gente faz algumas formas assim de ter meta. Então tá, isso existe uma empresa que vem e fala custa 100. Ok, 100 alguma coisa. Então, custará 100 se atingir essa meta. E vamos escalonando isso, tá? Por quê? Risco existe, né? É uma pesquisa, mas eu quero êxito e quem está lá do outro lado quer o êxito também. Então, não é o fato assim, vou pagar 100, tal. Vou pagar 100 porque vai dar certo. Ou pago 50, ou pago 60, que é o risco, né, inerente. Então, os dois lados ficam hiper motivados. Então, né, a gente faz um pouco disso agora atualmente. A gente vai ter metas, né? Metas a serem ali atingidas. Só vai pagar 100 se a meta for 100% ali atingida. Então, eu acho que é importante ter isso para não falar que é só uma pesquisa que não tem um fim. Ela tem um fim, mas pode ser que não chegue, né? Então, acho que isso é super até importante. Muito legal. Eu não entrei nos detalhes, Augusto, mas a gente fez um contrato que tinha tinha entregáveis, né? Como a gente está falando aqui no nosso Foodtech, Programa. entregáveis, né? Nosso programa, e a gente foi evoluindo conforme os progressos foram surgindo, tá? Isso é do jogo, a gente é a primeira. Mas a gente acertou. Muito bom. E a Roseli? Conta pra gente um pouco também. Eu acho muito importante essa parceria, porque o risco existe, mas eu acho assim, se a gente planejar direitinho e seguir as metas e cumprir etapa por etapa, eu acho que fica bom para todo mundo, porque assim, o conhecimento científico, os laboratórios, havendo essa parceria, né, eles vão ser abertos, a indústria também, como o Renato bem reforçou, né, tem que abrir essas portas também para a gente ter esse conhecimento e conseguir escalonar, porque fica meio difícil você passar da bancada para a escala industrial se realmente não houver esse entendimento, esse conhecimento. Mas eu vou contar uma historinha rápida aqui, por quê? Porque a hidrogenação, quando ela foi concebida na indústria de óleos e gorduras, o conceito é assim: que ótimo, a gente encontrou uma solução para transformar algo líquido em sólido, e a intenção era tão boa porque a gente sabia que os produtos de origem vegetal não tinham colesterol, que era algo meio que prejudicial à saúde, e a gente sabia que alguns alimentos tinham ácidos graxos trans, e continuam tendo, porque todos os derivados dos produtos lácteos vão continuar tendo o ácido graxo trans natural, que já existe, porque o próprio animal, no seu rumen, produz isso em níveis baixos. E aí, lógico que a ciência teve que provar, né, que os ácidos graxos fazem mal para a saúde, aí a legislação vem e obriga a declarar no rótulo, mas a gente nessa época já sabia que o nível de trans era muito elevado em algumas gorduras, porque cientificamente a gente começou a analisar, avaliar esses produtos, e aí começou a buscar soluções. Então, ok, se faz mal, comprovadamente, cientificamente faz mal, a gente vai reverter isso, baixar o trans, como o Marcos falou, o 100% hidrogenado vai continuar existindo, porque a gente precisa daquele produto sólido para formular para algumas necessidades, mas é isso, é a ciência acompanhando a legislação, acompanhando as etapas da indústria para poder resolver esses problemas. A mesma coisa está acontecendo com os ômega 3. Todo mundo sabe que o ômega 3 também faz bem para a saúde, mas não é por isso que a gente vai acabar com todos os peixes dos mares, porque todo mundo vai comer peixe porque tem ômega 3, e aí a indústria já está, cientificamente a gente já está encontrando soluções de como produzir esses ômega 3 de outra forma,
que não eliminando todos os peixes do oceano, para poder ter, sim, gordura saudável, para nutrir, porque gordura, gente, é energia. Energia, todo ser humano precisa, ácido graxo essencial é fundamental, as vitaminas lipossolúveis são fundamentais para a saúde da população, e assim, se a gordura não é boa, não serve para a energia do ser humano, ela vai gerar energia, porque a gente precisa de energia no mundo. Então, o biodiesel está aí para provar isso, tá? Suprindo essa falta. Então, era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês aqui. Muito legal, porque você já contou uma história. Quando o Marcos falou que ele ia contar a apresentação dele, numa parte tinha uma parte bem técnica. Ele falou, mas essa parte eu não sei o público, é uma parte bem técnica, mas a história eu acho que é muito legal também, porque complementa tudo isso de muita gente que não pode não conhecer ou não entender o porquê, porque às vezes parece que é só uma coisa para reduzir um custo, e não, né? Muitas vezes é até para gerar uma questão nova aí de mercado. E essa questão do ômega 3 eu não sabia, muito legal saber disso. E dessa pesquisa e dessa parte científica de desenvolvimento aí de novas gorduras, porque daí eu entraria na nossa última pergunta, para a gente não estourar muito tempo, que é essa relação, né? Quando a gente fala custo baixo, muitas vezes as pessoas acham que é para ter lucros altos, né? E aí não, porque a gente tem uma relação muito interessante da importância do alimento para nutrir as pessoas, né? E aí a gente estava discutindo muito essa relação de que não adianta a gente ter um alimento super nutritivo e super responsável, mas que ele não seja um alimento que comporte o investimento, o bolso da população em geral, né? Então, assim, existem alimentos melhores, mas eles são algumas vezes mais caros, e o que a indústria faz é trabalhar isso para que a gente tenha um alimento mais acessível. E essa questão da gordura que a gente está trabalhando aqui tem uma relação com alimentos que são acessíveis e o quanto é importante a gordura também na alimentação das pessoas. Seria um ótimo exemplo, que é a questão de vitaminas e o quanto a gordura é importante para isso. Nesse ponto, comenta um pouquinho para a gente a relação de dificuldade. Eu acho que eu vou tocar num ponto que o Marco falou que é muito legal. A dificuldade de custo e de tornar o produto acessível. E aí, quando você escuta a Cargill falando que quando ela desenvolveu o produto, ela teve dificuldade para conseguir o primeiro cliente, é muito legal para a gente falar aqui com o público que a gente está falando do nosso programa, do Techstars, porque tem muita empresa que fala, mas é difícil eu conseguir a primeira venda. Principalmente se você está trazendo algo muito novo. Porque a indústria tem que se adaptar para mudar. Aí ele deu um outro exemplo. Mas eu vou usar o seu, e aí eu vou ficar amarrado a você para sempre, porque eu vou aprender uma coisa maravilhosa e só você sabe fazer isso. Então, tem essas relações que são difíceis. Quando você cria algo novo, você enfrenta um mercado que já está pronto para algumas outras coisas, e às vezes não pronto para o que você está criando. Então, pensando nesse sentido, o que vocês veem de desafio para criar alimentos cada vez mais acessíveis para as pessoas e cada vez mais nutritivos, que eu acho que é a pauta da nossa conversa aqui, falar de gorduras mais saudáveis. Roseli, começa. O desafio existe, e é aquilo que eu te falei, o pesquisador brasileiro, ele já trabalha o tempo todo com esse desafio, porque o investimento em pesquisa, infelizmente, no Brasil, é muito pequeno. Por quê? Porque se a indústria abrir, enxergar esse ponto e realmente partir para essa parceria, eu acho que vai ser um ganha-ganha de todos os lados. É aquilo que eu já falei anteriormente e vou repetir agora. Porque a gente contava só com pequenas agências de financiamento de pesquisa e cada vez menos a gente consegue esse recurso. Então, aí o brasileiro tem que usar a sua criatividade para conseguir devagar ir fazendo tudo. Eu acho que se a gente se junta, a gente acelera muito isso, e o brasileiro, ele é criativo, ele tem muita gente que saiu para o exterior e não voltou, porque é um cérebro que consegue resolver problemas, a gente tem essa criatividade, e eu acho que de agora em diante a lei ajudou muito, né, nessa lei de inovação,
a estimular o pesquisador a realmente ver o reconhecimento do seu trabalho, entendeu? Então, acho que a Unicamp saiu na frente, ela tem aí a agência de patentes, agora todos os institutos do governo do Estado de São Paulo, na verdade do Brasil, partiram para essa linha, e a saída, a solução vai ser a parceria, e acho que as startups são bem-vindas, a grande indústria é bem-vinda, a pequena indústria também é bem-vinda. Então, se todo mundo se unir, a gente consegue evoluir muito mais rápido. Essa é a minha opinião. Muito bom. E você, Renato? Eu acho, né? Acho que uma das coisas que assim, não é o custo apenas só do insumo, né? Eu falo muito isso, custo do insumo, custa 10, tá, mas custa 10, mas estamos falando em coisas. Primeiro, todo mundo está buscando algo que seja melhor nutricionalmente, tá? É óbvio, né, Augusto? A gente tem que pensar em A, B, C, D, tem, mas quem é da A e da B, eles compram o que eles querem, né? Então, né, eu falo muito isso às vezes, por que uma criança está comendo aquele recheio de biscoito, come o biscoito recheado? Porque tem fome, tá? Então, assim, né, é bonito falar, né? Vamos ter uma dieta, né, equilibrada, né? Aqui é bonito, mas não é muito fácil. Então, acho que os esforços nossos também, né, eles passam que mesmo que coma assim, um biscoito, mesmo que coma outra coisa, seja algo mais saudável. Porque é questão financeira, Augusto, não tem, assim, não tem outro ponto. Porque, assim, nós temos que fazer algumas soluções viáveis, porque são metas, né? A redução de açúcar é uma meta, né? A redução de sódio é uma meta. É meta do Ministério da Saúde. Vai uma hora ou outra, vai atingir. Só que muito disso vai passar por um aumento de custo. Não é fácil, né, retirar açúcar, né? Tem uma função super importante. Então, eu acho que esse ponto de custo, para mim, é super importante. E outra, né? Assim, as empresas, muitas empresas, ela tem restrição, algumas assim, né, mudanças, né? Algumas coisas novas, mesmo que lá na frente tenha um super ganho nutricional. Então, fica difícil, né? Eu lembro até do Marcos, assim, a gente falou assim, agora vamos ter uma especificação. Nossa, eu falei, como é que você vai especificar algo que é um óleo, né? Mas que funciona como sendo ali uma gordura? Eu falei, agora a gente vai vender o quê? Vai vender performance. Então, né? Então, tudo que você faz tem que ter performance, né? Não adianta ter uma especificação linda, tudo maravilhoso. Tem que ter performance e tem que ter sensorial aceitável. Muitas coisas, viu, Augusto, passa por uma mudança sensorial, mas a mudança está relacionada à melhoria nutricional, tá? Lógico, né? Quem está nessa área, assim, né, óleos e gorduras, não pode nem ouvir falar em ranço, né? Rancidez. Se falar em rancidez, já ninguém compra mais, ninguém compra. Então, tudo isso nós temos que ver como que esse produto vai se comportar, o tempo de vida útil, etc. Então, né, é uma coisa muito mais assim, né, ampla, mas é um caminho que é feito realmente a 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos. Temos que nos unir para apresentar produtos mais saudáveis. É um caminho que não tem volta, como é o caminho de ter, por exemplo, refinos mais brandos, refinos mais físicos, menos química, etc. É um caminho. Sem contar que todos os processos da indústria hoje são 100% seguros, tá? Então, muito que se sai, a hidrogenação é uma bomba, né? Tem o gás ali na hidrogênio, ali. Isso tudo é só mito, porque tudo é 100% seguro, tá? É mesmo. Essa parte do mito, então, se a gente tocar nela, a gente vai embora aqui até... Exatamente. Só falei tudo. Que legal. Marcos, eu acho que ele... Perdemos ele? Tá aí. A sua tela travou, mas eu estou te ouvindo. Então, não sei, deve ser um problema com a minha conexão. Então, vamos lá. Eu vou juntar um pouco dos dois comentários. Primeiro, quando a gente busca uma parceria,
a gente busca, eventualmente, um conhecimento que a gente não tem. A Caju tem pesquisadores do mundo todo, tem um monte de cientistas de óleos e gorduras, né? Mas eu estou aqui no Brasil, a Unicamp está aqui do meu lado, as matérias-primas são brasileiras, as marcas estão aqui do lado, os clientes estão aqui. Então, o que a gente aprendeu? A gente foi mais rápido trabalhando na Marcos, deixa eu só falar uma coisa. Como a sua câmera está travada, dá um stop no seu vídeo para a gente ver se aí fica mais fácil a sua voz, porque está dando umas falhadinhas. Olha, melhorou? Alô, me ouve? Estou te ouvindo. Alô, me ouve? Então, vamos lá. Então, o trabalho de parceria que a gente fez com a Unicamp nos fez ser um pouco mais ágeis, porque a gente foi focado, a gente trabalhou com umas matérias-primas locais, os clientes estavam aqui do lado. A outra coisa é nós vários desenvolvimentos do global mais porque não focou. Mas, por exemplo, eu vou terminar do mundo. Marcos, eu estou te perdendo. Tá para vocês também, Renato? Tá robotizada a sua voz, porque acho que ela tá muito devagar. Acho que perdemos ele. Agora sumiu de vez. Deixa eu ver se ele está aqui. Para mim, parece que ele está aqui. Vamos aguardar um pouquinho, a gente espera ele. Eu só queria, enquanto ele volta, falar um pouquinho em relação à diversidade de matérias-primas que o Brasil tem, porque além da gente ter bons pesquisadores, eu acho assim, uma vantagem boa que o Brasil tem em um país continental, a gente tem a chance de diversificar muito, entendeu? Diferente de outros locais, a gente, lógico, tem o predomínio da soja, tem a possibilidade de ter o girassol, o algodão ficou um tempo sumido porque teve um problema, aí voltou, a gente pode expandir. Eu acho que tem outras inúmeras oleaginosas que a gente tem estudado que são promessas para o futuro. No caso, por exemplo, da macaúba, eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma palmeira que a gente vem estudando e tem um potencial enorme, sabe? E vai ter gorduras diferenciadas, porque são plantas que existem aqui na América do Sul e tem um potencial muito grande. Tem babaçu, tem coco, tem tanta diversidade. O óleo de abacate, por exemplo, que São Paulo é grande produtor de cana, grande produtor de abacate também, e aí a indústria está começando agora, eles estão com certas dificuldades, mas eu acho que tem um potencial muito grande da gente ter. E a tendência, né, nessa saudabilidade, a gente está tentando ter os extra virgens, né, com o mínimo de etapa de refino possível, usando as tecnologias mais amigáveis, mais verdes. Então, acho que é uma vantagem muito grande que o Brasil tem em relação a todas essas matérias-primas oleaginosas que a gente pode estar trabalhando aí. Com certeza, e que aí a gente depende muito de vocês, da pesquisa, para trazer isso de forma mais rica, né? E aí a gente está aqui como um programa, né? Como uma parte do Techstart, que está muito próximo aí do Itaú, e a gente agradece muito os parceiros que estão passando aí numa das telinhas, são parceiros que estão acreditando nesse desenvolvimento, né? De trazer aí a parte de pesquisa mais próxima das startups, que estão aí também cheias de vontades e desafios para solucionar, e aí também há esses desafios de mercado, porque a gente sabe que as empresas estão ali não só para apoiar, mas também para mostrar caminhos que muitas vezes as startups acreditam que tenham alguma solução, mas às vezes elas precisam um pouco desse choque de realidade, de entender que até uma Cargill tem dificuldade de fazer uma primeira venda de uma inovação, porque o mercado de alimentos ele depende das empresas se adaptarem a essa inovação, e muitas vezes, por não ser preciso, às vezes não acontece,
e por ser precisa, às vezes ela tem que ser muito rápida, e aí eu também tenho um desafio muito grande aqui. Não sei se o Marcos voltou, eu estou vendo que ele está aqui, mas não estou vendo a câmera. Eu acho que a gente perdeu ele mesmo. Mas para não tomar muito tempo aqui do pessoal, nem de vocês, a gente estourou um pouquinho o nosso tempo que a gente estava combinado, mas foi muito rica a conversa. Gosto muito de conversar com vocês que trazem muito essa questão de um dia a dia voltado para o que é a nossa primeira pergunta, teoria e prática, né? E eu acho que é muito esse desafio que a gente tem. Eu acho que esse foi um ano muito rico para todo mundo, num sentido de aprendizados de relações como essa, que a gente está aqui, e tem a oportunidade de estar falando com o Renato, com a Roseli, com o Marcos, em momentos que a gente teria, acho que talvez até mais dificuldades para juntar toda essa inteligência aqui numa conversa, num bate-papo de 1 hora aqui à noite. Oh, o Marcos voltou. Voltou. Eu ia falar até o que o Marcos ia falar. Então, eu agradeço. Ele ainda está meio fraco aí. Está ouvindo a gente? É o som dele. Não tem som. Daqui a pouco ele vem com o papelzinho. Então, Augusto, mas é assim, só para encerrar também, o que ele estava dizendo é o seguinte: quando existe o interesse de assim, ambos os lados, né, isso anda muito, muito, muito mais rápido, tá? Então, assim, isso tem um interesse nosso, tá, e assim, o deles também. Então, todos os testes foram feitos assim numa escala extremamente rápida, muito rápido. Então, né, eu acho que é importante isso, porque, né, existem coisas assim, eu faço a amostra, te entrego, mas você não anda no projeto. Então, não existe isso. Isso é super importante, isso, né? Tem que ser ágil para os dois lados. E, assim, muitas vezes fala assim, mas assim, o nosso time assim, não é o mesmo. Gente, existem formas e formas, né? A gente consegue ali um estagiário que possa ficar o tempo todo só naquele estudo. Ele vai andar muito rápido. Então, tudo isso pode ser feito via estágio na Unicamp, né? Então, existem formas e formas para ser rápido e no mesmo tempo que se não exige, né, lá na indústria. Então, isso é viável, sim, pode ser feito. Muito legal, muito bom, e que bom que vocês têm essa interação para você complementar aí o que a gente estava trazendo. Marcos, a gente perdeu de novo a sua surpresa, mas vou agradecer a presença de todos. Sua apresentação no começo foi muito rica mesmo, como a Roseli falou, foi muito legal. Agradeço a presença de todos aqui. Obrigado, e obrigado a todo mundo que participou e que esteve aqui. Tem um formuláriozinho para preencher, para indicar para a gente algum ponto de melhoria, alguma questão que a gente possa trazer melhor aqui. Agradeço toda a participação. Temos gente até do México aqui assistindo a gente hoje. Muito legal. Tá joia, né? Obrigado a todos. E abraço a todos. Um abraço.